Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos começar o Conexão ID de hoje com uma leitura bíblica muito importante. São 2 versículos que estão em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, tem que ser uma apresentação, os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu gosto de falar este versículo por etapas. Não é sacrifício morto, porque um sacrifício morto é a coisa mais fácil de oferecer. Mas um sacrifício vivo, como foi Isaque, um sacrifício vivo é mais difícil. Porque colocar uma galinha morta dentro de uma panela é uma coisa, e colocar uma galinha viva é outra coisa, porque ela vai querer fugir. Vou voltar aqui novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Preste atenção, santo. Tem que ser vivo e tem que ser santo. Tem que ser vivo, mas não pode ser profano. Tem que ser vivo, mas não pode ser falso. Tem que ser vivo, mas não pode ser de qualquer maneira. Porque quando você oferece sacrifício de qualquer maneira, pode se assemelhar ao sacrifício de Caim, que Deus rejeitou. Vou voltar a repetir porque estamos em um ensinamento bíblico. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a apresentação, o vosso corpo, o objeto para apresentar, o material do sacrifício, o vosso corpo, a qualidade do sacrifício, em sacrifício vivo, santo, e preste atenção, e agradável a Deus. Aleluia! Preste atenção, isso aqui é um culto. Não é para agradar a você. Para agradar você são as ostentações, são as promessas mirabolantes de bênção que os fanfarrões da prosperidade aproveitam para disseminar uma doutrina falsa à Igreja de Cristo, para enfraquecê-la, para enfrentar as lutas, as dificuldades, os embates da vida. Vamos para a palavra. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, olha aqui, o vosso culto racional. Aqui também exige explicação. Não é um culto emocional, o culto da emoção. Não é o culto sentimental, o culto que apela para as emoções, para os sentimentos. O culto feito pelos animadores de auditórios, que lançam palavras de efeito que agrada a plateia. Nós temos um exemplo fácil na Bíblia, o exemplo de Caifás, que na sexta-feira estava conseguindo fazer com que aquela multidão que cantou Hosanas ao que vem em nome do Senhor clamasse: crucificam, crucificam. A emoção do momento. Tenha cuidado com as emoções. Esta é a nossa matéria de hoje. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. É aqui, ó. É aqui na cachola que está a bênção ou a maldição, que está a vitória ou a derrota.
É aqui que são fabricados os pensamentos, que depois saem com palavras, depois atitudes. Pela renovação do vosso entendimento. Hoje, o maior problema da religiosidade é não ter entendimento das coisas espirituais. Deus já falou isso lá em Isaías 5,13. O meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Falta entendimento para o povo de Deus, que está perecendo. E pior, está sendo levado cativo, cativo pelo inimigo. Cativo pelas armadilhas, porque não tem entendimento. Ou você acha que se um rato tivesse entendimento, ele ia roer o queijo que está na ratoeira? Ou você acha que se o peixe tivesse entendimento, ele ia engolir a isca? Hã? Mas vamos prosseguir aqui. Olha só para que tudo isso, meus irmãos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Bem, hoje nós temos uma matéria muito especial. Porque hoje nós escrevemos, e eu espero que você leia, o texto está muito bonito, muito bom, sobre a firmeza na nossa fé, em assuntos de fé e prática. Porque não basta somente ler a Bíblia, não basta somente conhecer o Evangelho, conhecer as doutrinas. Porque essa palavra aqui, eu sempre dei isso como ilustração, se assemelha à receita que o médico passa para o paciente. Se ele apenas lê a receita, não vai acontecer nada. Aquilo é uma receita para ele comprar um medicamento e, engolir, ingerir. Aquela receita está dando o nome do medicamento, a fórmula que deve ser ingerida. Porém, o efeito só vai se concretizar quando o paciente passar na farmácia, comprar o medicamento e tomar. Só ler a receita não adianta. Só pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço não adianta. Só abrir a Bíblia e deixar aberta no Salmo 91, em alguns lugares, não adianta! Não adianta, embora seja um ato de fé. Porém, aqui, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. De fé e prática. Seria a receita para ser tomada, o medicamento que está nela. E olha que muitas vezes são medicamentos amargos. Algumas vezes naquela receita vem também algumas dietas que o paciente tem que fazer, exercícios que não são fáceis. Agora, preste atenção. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. O que é que diferencia a igreja do mundo? São atitudes, são procedimentos. A palavra igreja, ela deriva de um vocábulo grego que significa, que diz eclésia, que é uma assembleia de chamados para fora. A igreja, ela é uma assembleia de chamados para fora do mundo, para ser diferente. Diferente em procedimentos, diferente em conduta, diferente em relacionamento com Deus. E isso não basta ler a receita, tem que ser na prática, tem que ser exercido na prática.
Eu quero começar essa explanação mostrando aqui isso. Você conhece isso? Isso aqui é uma forma de bolo. Você conhece isso aqui? Conhece? São formas que dão formatos no bolo. Preste atenção. A sua Bíblia está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções que eu considero ainda mais dizem assim: não vos conformeis a este mundo. Em outras palavras, não deixem que o mundo lhes dê a forma, mas transformai-vos. Pulai fora dessa forma, antes de serem formatados. Se eu colocar uma massa preparada para o bolo aqui dentro, como é que vai sair o bolo? Vai sair quadrado ou vai sair redondo? Vai sair desse formato, porque eu dei a forma. Por exemplo, mas se a forma for diferente, for quadrada, for retangular, como vai sair o bolo? De acordo com o formato que eu estou lhe dando. O bolo sai redondo ou quadrado ou triangular, conforme o formato que é lhe dado. Existe forma de muitos formatos. Tem, inclusive, em formato de coração. E de acordo com o formato da forma, vai sair o produto final. Ok. Biblicamente, Deus está dizendo para mim e para você: eu não quero que vocês tomem a forma do mundo. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. A mudança tem que vir de você. Agora, quando isso acontece, nós estamos no lugar da bênção. Nós podemos experimentar qual seja, preste atenção, boa, agradável e perfeita. Porque tem boa que não é agradável. Tem agradável que não é perfeita. Mas veja que tem as três características: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, isso exige de cada um de nós, e eu estou falando para nossos pastores em Moçambique, do projeto Igreja para Todas as Nações. Eu estou falando para os missionários mantenedores desta obra, aqueles poucos irmãos e amigos que colaboram com esta obra e têm permitido ser feito muitas coisas. Eu estou falando para aqueles que estão precisando de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E alguém me pergunta: peraí, pastor, a boa e perfeita vontade de Deus, nós vamos estar isento de todos os problemas? Nós vamos estar isento de todas as enfermidades? Nós vamos estar isento de todas as tribulações? Não é assim que funciona. Nós vamos estar capacitados para resistir todas as provas. Nós vamos estar bem preparados para vencer todas as lutas. Nós vamos ter a coragem necessária para superar todas as adversidades e não se entregar na hora da luta. Se alguém nos obrigar a caminhar 1 milha, nós vamos caminhar 2. Aleluia! Porção dobrada. Agora preste atenção, essa qualidade de cristão aqui não são todos os que estão nos aglomerados religiosos. Eu falo aglomerados religiosos. Igual aquele aglomerado que se alimentou dos pães e dos peixes que foram multiplicados por Jesus. Você lembra dessa leitura bíblica? Quantos eram? Mais de 5.000? Olha, é muita gente. É muita gente. Nós só fizemos um semipã
que deu mais de 5.000 pessoas, foi em Oberá, na Argentina, tinha 7.000 pastores reunidos. É muita gente. Pois bem, esse aglomerado de 5.000 pessoas, ele desapareceu na reunião do cenáculo. Porque lembra que entre a multiplicação dos peixes e a crucificação, a escolha de Barrabás, a pregação de Caifás, a negação de Pedro, a traição de Judas, a dispersão, olha, a perseguição, a igreja, o autoritarismo judaico, a governança corrupta de Herodes, que era um político, um rei que tinha construído um templo, mas era um homem tão mau, era um homem terrível. Então, preste atenção. Entre o aglomerado religioso, que foi beneficiado com os pães e os peixes, e eu posso dizer literalmente, comeram até se fartar, porque sobrou 12 cestos. Agora, preste atenção. No cenáculo, só havia 120. Ué, cadê os 4.880? Sumiram. Porque, olha, gente, preste atenção. Esse aglomerado religioso que gosta de multiplicação odeia o cenáculo. Odeia participar das aflições. Odeia sofrer pelo evangelho. Gostam das multiplicações. O que é que tem para mim? E se o profeta for daquele que mente, que diz que um cara todo, como é que eu posso dizer, errado, vai ser coroado de bênção, principalmente se tiver dinheiro, dê uma oferta grande. Olha, há palavras que não são agradáveis, mas ela nos leva a uma aproximação maior com Deus. Hoje eu estava escrevendo a respeito da atitude de Pedro. Vocês já leram aquela parte na Bíblia em que, isso está no texto de hoje, que Jesus se vira para Pedro e diz: "Para trás de mim, Satanás." Uau! Mas olha, observe, faça toda a leitura ali, que em 3 versículos anteriores, Pedro dá uma resposta tão grandiosa, que Jesus elogia Pedro. "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você foi revelado sobre isso." E deu as chaves. Olha, rapidinho Pedro se tornou o chaveiro do céu. "Eu te darei as chaves, tudo que abrir, tudo que ligar." Olha a situação que estava Pedro. Porém, Jesus seguidamente diz: "Olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que padecer, vou ter que ser entregue." Aí Pedro repreende Jesus. Como que Deus já tem a chave mesmo? Se lascou. Já tenho a chave. "Não, de maneira nenhuma, Senhor, isso vai acontecer para trás de mim, Satanás. Você não entende nada disso. Você está vendo aí a vulnerabilidade humana? Como é fácil sair da graça? Como é fácil dar uma bola fora? Como é fácil falar uma doideira?" E aí é que está, para ter cuidado com as ciladas de Satanás. Observe aqui que quando você quer atrair os ratos, você não vai colocar uma pedra na ratoeira, você vai colocar queijo. Da mesma forma, o inimigo sabe o nosso ponto fraco, aquilo que nos faz cair da graça. E eu estava falando hoje
ao pastor que é responsável pela Igreja para Todas as Nações de Moçambique, que o inimigo procura aquele momento que nós estamos mais fracos, mais debilitados, porque ele é traiçoeiro, ele é covarde. Você pode observar na questão política como funciona o governo e a oposição, como funcionam os partidos políticos, como funcionam as jogatinas para incriminar, para encontrar uma falha, para forjar uma prova. O inimigo também é assim. Ele é traiçoeiro, ele é covarde. E veja aqui, no exemplo de Pedro, que Pedro, no final das contas, sem perceber, estava cometendo uma falha, porém querendo proteger Jesus. De maneira nenhuma isso te acontecerá. Noutras palavras, de maneira nenhuma o sacrifício será feito. De maneira nenhuma Jesus vai morrer para salvar a humanidade. De maneira nenhuma o projeto da salvação vai acontecer. Para trás de mim, Satanás. Nós não podemos desconhecer as armadilhas de Satanás. E voltando ao exemplo, se você for um rato e saber que o queijo que está na ratoeira é uma armadilha, você vai comer. Se você for um peixe e ver o anzol com a minhoca, você vai engolir. Então, temos que ter cuidado. E nisso está colocar a nossa fé em prática. Porque falar é muito fácil. Eu, quando vim para fazer missão, eu me decepcionei muito com a igreja logo no início, porque eu pensava que tudo aquilo que eu tinha ouvido a igreja falar e orar a respeito das missões era verdade. Depois você entende, peraí, era só uma cantoria, era só oração mirabolante para quem está dirigindo oração no culto, os outros estão ouvindo, ó Senhor, abençoa os missionários. É bonito de se ver orar, mas a realidade, quando se precisa de investimento nas missões, quando precisa socorrer os missionários, quando precisa trabalhar no resgate dos perdidos, dar plataforma de apoio para os que estão fazendo missão, cadê os da multiplicação? Sumiram! Sumiram no cenáculo. Por isso, minha gente, para que você experimente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero dizer que algumas coisas acontecerão desse lado aqui, mas as coisas mais especiais, Deus está nos preparando para a eternidade, não é aqui. Entenda isso. As coisas que os olhos não viram, nem passou pelo coração do homem, são as que Deus preparou. O céu, eu estava vendo esses dias, um pregador na internet falando, o céu é tão maravilhoso que não há palavras para explicar. Mansões, ruas de ouro, isso tudo é figurado, gente. Tá, até o pregador, se fosse assim eu nem queria ir para lá. Porque é uma arrogância só, é uma ostentação só. Mas está falando isso para mostrar para os homens sobre a beleza, a grandeza do céu, que não existem palavras para descrever. E essas são a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas observe, este é um requisito que será, não seria um requisito, esta é uma bênção que está reservada para os salvos, para aqueles que venceram, para aqueles que triunfaram, para aqueles que podem dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Agora o que me resta é receber o que está preparado, a coroa. Então, minha gente, não vos conformeis a este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento. Quando vier uma oferta, uma artimanha, uma armadilha, para querer atrapá-lo, como diz no espanhol, para querer prendê-lo, derrotá-lo, tenha cuidado, porque você está sendo chamado como cristão, como servo ou serva de Deus, para ser um vencedor. E não se entusiasme muito com as multiplicações, porque é no cenáculo que vem o revestimento de poder. Muitas vezes é no Getsêmani que vem a nossa maior experiência com Deus. Este era o Conexão ID de hoje. Que Deus lhe abençoe e compartilhe essas informações. Aliás, eu quero orar por você, maravilhoso Deus. Que o teu nome seja glorificado nesta vida, Senhor. Que essas palavras que foram proferidas aqui, elas sejam de bênção para a vida de todos aqueles que estão precisando, Senhor, triunfar, que estão precisando sair dessa moldagem do mundo, com as suas práticas, com as suas concupiscências, com seus prazeres efêmeros, que eles sejam transformados, Senhor, pelo entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.